Boa noite, é uma alegria estar aqui em meio a amigos, atendendo ao convite generoso do seu Luísio, da Cida, para que a gente juntos comemorasse os 30 anos do Diz Kardec. Eu estava falando para a Cida que, depois do que ela disse, não precisaríamos mais da palestra, porque já está dito o que é necessário. Mas, como diz o pensador Heidegger, o nosso falatório nos distancia da verdade. E como nós espíritas temos mania de falar, nós vamos falar mais um pouquinho. Mas eu prometo ser breve. O nosso poeta Carlos Drummond de Andrade diz que o mundo é vasto. E ele começa dizendo: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E a vastidão do coração humano é uma vastidão cheia de dores e cheia de sofrimentos. Nós poderíamos perguntar por que nos damos a comemorar. E, em primeiro lugar, é preciso atentar para o significado da palavra comemorar. Quando nós comemoramos, co é um prefixo grego que quer dizer junto. E memorar é trazer à memória. Então, quando nós comemoramos, nós estamos juntos trazendo à memória. E é isso que nós fazemos. Juntos, reunidos, nós evocamos a memória de alguma coisa. No nosso caso, a memória dos 30 anos do Diz Kardec. E deveríamos perguntar do porquê da existência do Diz Kardec. Se tivéssemos que perguntar por que o Diz Kardec, e a resposta seria simples, imediata, porque o homem sofre. O Diz Kardec existe porque o homem sofre, porque o ser humano sofre, porque o ser humano vive cada um na sua singularidade, as suas tragédias pessoais, os seus dramas, as suas angústias. E evocando o Evangelho, o Diz Kardec existe porque a felicidade não é deste mundo. Nós comemoramos a existência do Diz Kardec, mas nós torcemos que ele não tenha vida longa, porque nós queremos que a humanidade consiga rapidamente alcançar um ponto de plenitude e de consciência espiritual, a ponto de que nós não precisemos mais de um serviço como o Diz Kardec. Então vai ser uma comemoração diferente, porque em todas as comemorações nós desejamos vida longa às coisas. E aqui nós vamos desejar uma vida breve ao Diz Kardec, que ele possa, em poucos séculos, não precisar mais existir. Porque as pessoas vão evoluir. Eu me lembro de uma conversa com Chico Xavier, uma vez, em que ele dizia que nós precisávamos nos preparar para as mudanças que ocorreriam na humanidade. Por exemplo, os centros espíritas, dizia ele, uma vez que não existam mais tantas injustiças sociais, haverá um dia em que se abolirá os serviços, por exemplo, de assistência e promoção social, porque as pessoas não vão precisar mais do centro espírita para dirimir, fora do âmbito estatal, as diferenças sociais. Então, elas têm prazo para acabar. Como as próprias questões de estudo mais aprimorado também terão prazo para terminar. E o Chico dizia, haverá um dia em que os espíritos evoluídos habitando a Terra se dedicarão principalmente à experiência da arte, da música, da poesia, porque a arte é a linguagem dos espíritos superiores. E tudo é música, tudo é arte, tudo é beleza
num mundo evoluído, é como se Deus governasse todo o universo por música, por harmonia. E isso está claro numa obra de Leon Denis, chamada O Espiritismo na Arte, em que o espírito, o esteta, que orienta todo o trabalho de Leon Denis, fala-nos justamente disso, que a obra da criação é uma obra estética, é uma obra de arte, e tudo tende para o bem, e o bem se confundirá com o belo a longo prazo na história da evolução dos nossos espíritos. Se tivéssemos que enquadrar, teoricamente, o trabalho desenvolvido pelo Kardec, ele estaria no campo, dentro da psicologia, daquilo que se chama de serviço de aconselhamento. O que é o serviço de aconselhamento? É um serviço que poderíamos traduzir de acolhimento. É o acolhimento que se faz àquele que sofre. Alguns diriam aconselhamento psicológico, porque estaríamos acolhendo pessoas em seu sofrimento psicológico. Carl Rogers, o grande teórico do humanismo, e que deu origem, inclusive, a esse tipo de trabalho, vai chamar essa ação, ao invés de aconselhamento psicológico, de aconselhamento terapêutico. Por quê? Porque ele pode fazer por qualquer um, independente de ser um profissional da psicologia, da medicina, qualquer um pode acolher terapeuticamente alguém que sofre. Isso pode ser feito dentro de um hospital, pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional. Ele pode acolher, e esse acolhimento, essa capacidade de escutar, pode ser extremamente terapêutica, ou por qualquer um de nós que se proponha a desenvolver um trabalho nesse sentido. Isso não é novo. O primeiro a falar no Ocidente do poder terapêutico da escuta foi um pensador anterior a Sócrates chamado Empédocles. Ele viveu na Magna Grécia, na região onde hoje nós conhecemos como sendo a Sicília, no sul da Itália. E Empédocles de Agrigento já dizia que escutar alguém que está em sofrimento pode levar mesmo à cura de determinadas patologias. E essa ideia permanece até hoje e passou por diversos pensadores, por diversos filósofos. Hipócrates, por exemplo, era um crítico do uso exagerado de medicamentos. Ele acreditava realmente que havia uma possibilidade de cura, inclusive de doenças físicas, através da capacidade de escutar, de um diálogo sincero. Sócrates, por exemplo, nos legou a ideia da racionalização dialética. Quando nós conversamos com alguém que está em sofrimento e nós procuramos neutralizar o estado de desequilíbrio, de visão turvada pelo sofrimento do outro, com um certo equilíbrio de nossa parte, isso é extremamente terapêutico. Podemos dizer mesmo que esse aconselhamento ou acolhimento terapêutico, ele funciona na medida em que nós neutralizamos a neurose do outro, a perturbação do outro, com um pouquinho de saúde mental no ato de ouvir. Então, é como se nós trocássemos a doença mental do outro por uma proposta de saúde mental vinda de nossa parte. Essa ideia da terapêutica, etc., ela é bastante antiga. Antes desses grandes pensadores, a humanidade vivia a chamada época do pensamento mágico, né? Então acreditava-se nas forças da natureza, né? No poder, por exemplo, do sol. Acreditava-se que o sol, olha que interessante, até do ponto de vista metafórico, né? A luz, o calor, eles são capazes de nos devolver a saúde. Tanto assim, essa influência do sol, que muitas doutrinas antigas acreditavam num poder terapêutico do círculo, enquanto figura geométrica. Aliás, alguns pesquisadores dizem que até hoje o formato da maioria dos comprimidos, né, da indústria farmacêutica tem origem nessa crença antiga de que essa figura circular é capaz de nos curar. Templos eram feitos
em formato de círculo, e até hoje é comum nós vermos círculos médicos, círculos de debate, círculos de estudo, né? O uso da palavra círculo até como uma capacidade ou um poder terapêutico de levar à cura, né? E, na verdade, não há figura mais perfeita do que o círculo que, unido um ao outro, nos leva ao próprio infinito, que é o destino de todos nós. E nesse aconselhamento terapêutico, naturalmente, o que se busca é uma relação de ajuda. É uma relação que nós, cristãos, vamos chamar de relação de caridade. O exercício da caridade. Há uma, na mitologia grega antiga, uma história muito interessante que eu vou usar para tentar compreender, ou para tentarmos compreender um pouco do que se dá, principalmente no nosso mundo, neste horizonte histórico em que habitamos. Naturalmente, as doenças e as dificuldades, e quando falamos de doenças mentais, estamos falando num nível genérico, daquelas que acometem desde os sintomas mais simples, que a psiquiatria moderna chama de distimia, que se caracteriza por uma leve depressão, até os transtornos psicóticos mais comprometedores, da compreensão do senso de realidade, com sintomas delirantes, né, ou alucinatórios, quer dizer, das situações meramente existenciais, que não por ser apenas existenciais são menos complicadas, até aquelas realmente psicopatológicas. Cada uma das doenças é produto um tanto do momento em que se vive. Então, na época do Freud, por exemplo, nós tínhamos um número gigantesco de casos de histeria de conversão. Todo o trabalho, né, científico do Freud, primeiramente como neuropatologista e depois como criador da psicanálise, né, que é uma ideia inicial de projeto de cura através da escuta terapêutica, era comum a histeria, porque vivíamos uma época de recalque sexual, né, de repressão, a mulher sem nenhum direito, toda a liberdade para os homens. Então era muito, inclusive, o grande número de mulheres que eram portadoras de psicopatologias. As alas femininas dos manicômios sempre foi, historicamente, muito maior do que as alas masculinas, porque a incidência era melhor, porque a repressão era muito grande contra a mulher, né? E principalmente os estudiosos, né, da área da psiquiatria, e etc., e hoje da psicossomática, sabem que muitas das nossas angústias, dos nossos recalques, eles se transformam em doenças, inclusive somatizam, doenças físicas. Então, nós tínhamos lá um número muito grande das chamadas histéricas. E assim, Freud, Charcot, Jung estudaram. Hoje, por exemplo, nos consultórios psiquiátricos não existem mais as histéricas. A histeria é uma doença da qual não se fala hoje, porque o nosso mundo hoje é diferente do mundo da época de Freud. Hoje, quais são as doenças que chegam na clínica, tanto psiquiátrica quanto psicológica? São os problemas comuns do nosso dia a dia. Então, nós temos quadros agigantados de incidência, por exemplo, de transtornos do pânico, de transtornos relacionados à ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a doença de que tem muita pressa para pouco tempo. É a doença de quem precisa explorar a vida o mais rapidamente possível por uma consciência inequívoca da certeza da morte e um medo gigantesco de perder a oportunidade de viver todos os prazeres que a vida oferece. E produto, inclusive, de uma visão materialista da nossa existência. Então, os transtornos de ansiedade hoje, eles são, né, muito comuns. As pessoas chegam realmente ansiosas nos consultórios, nos centros espíritas, nas igrejas, né, no atendimento de Kardec, do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida. Quais os outros? Nós temos hoje crianças na mais tenra idade com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Porque as crianças hoje vivem no mundo da tecnologia. Hoje crianças com 1 ano já dominam laptops e jogos eletrônicos de uma velocidade incrível, que exigem um foco incrível, né, que exigem uma atenção extremamente, né, avolumada e de uma velocidade quase que assustadora e perturbadora. E realmente essas crianças hoje elas têm dificuldade de sono, elas têm dificuldade de concentração, elas têm dificuldade de atenção. Por quê? Porque estamos num mundo superestimulado, povoado de estímulos de todo gênero. Estímulos auditivos, visuais, tecnológicos. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade será a cada dia mais uma doença que bate à nossa porta, nos nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Então, é uma doença do nosso mundo, né? Como também os transtornos de déficit de desenvolvimento, né, as diferenças múltiplas de personalidade, né? Então, as depressões, muito também sérias, inclusive casos diferentes hoje que chegam, de depressões de tal forma profundas que esbarram naqueles quadros que são chamados de quadros borderline, de difícil diagnóstico, porque são depressões que chegam com sintomas, inclusive psicóticos, depressões profundas, com alucinações, delírios, etc. E sem dizer, né, dessa grande, praticamente epidemia de angústia que nos envolve a todos. E por que somos tão angustiados? E por que somos tão depressivos? E por que temos tanto desespero? A palavra desespero foi muito usada pelo pensador Søren Kierkegaard, no início do século XIX. Ele tem uma obra importante chamada O Desespero Humano. Essa palavrinha desespero quer dizer a dificuldade de esperar. Sem espera, desespero. Nós não conseguimos esperar mais nada porque somos o mundo do imediato, né? Nós queremos tudo para ontem na velocidade real. Então, o mundo da velocidade, estamos todos inseridos nessa trama toda. E por quê? Porque nunca fomos tão livres. E a liberdade tem um preço. A liberdade nos arremessa nesse lugar da angústia. Porque há 50 anos, 60, 100 anos, nós podíamos muito pouca coisa. Nós não tínhamos muitas escolhas. A vida, ela era regida por paradigmas dos quais nós não podíamos fugir. Hoje não. Hoje nós temos muitas opções. Nós temos opções profissionais. Nós transitamos geograficamente com uma velocidade incrível. Nós escolhemos o corpo que queremos ter, escolhemos a orientação sexual, o modelo familiar, escolhemos quantos filhos, ou se não queremos, como queremos morar, como queremos comer, que religião queremos ter, em que queremos acreditar. E tudo isso nos leva para esse lugar da angústia, porque ao mesmo tempo que nós somos muito livres, ninguém é capaz de dizer que caminho nos conduzirá à felicidade. Estamos perdidos. E essa sensação de estarmos perdidos, ela sempre está voltada para a busca de um prazer imediato. E aí nós vamos para esse mito grego, do qual eu disse que iria falar, que é o mito de Narciso. Narciso é uma personagem da mitologia que fora condenado por Zeus por ter seduzido uma ninfa chamada Eco a contemplar a própria imagem. Ele era um jovem muito bonito, mas que não sabia da beleza que tinha. Ele sabia que todos se encantavam com ele. Uma bela tarde, ele estava passando por um bosque, sentiu sede, curvou-se sobre um lago de águas paradas, um espelho d'água, e no momento em que ele se curvou para tomar água, ele contemplou a própria imagem. E ele ficou tão encantado com a beleza dele, que ele praticamente ficou hipnotizado
por aquela beleza. E ele tentava tocar o outro, mas ele não conseguia, porque quando ele tocava na água, a imagem sumia, escapava. Então pode-se dizer que Narciso foi condenado a amar sem possuir. Ele foi condenado a amar uma imagem, mas sem a possibilidade de viver na prática o contato com o ser amado, que na verdade era ele próprio. E ali ele ficou enlouquecido de paixão pela própria imagem. Ali ele pereceu, no lugar em que ele morreu, nasceu um lírio, etc., chamado Narciso, etc. Há um pensador, o George Forbes, introdutor do pensamento do francês Jacques Lacan no Brasil, que conta uma história muito interessante sobre esse lago. Ele diz que um sábio, passando pelo lago em que Narciso se debruçou, perguntou para o lago se Narciso realmente era tão lindo quanto a lenda contava. E o lago deu uma resposta muito interessante. O lago disse assim: eu não sei. E aí o homem perguntou: mas como? Narciso não ficou debruçado sobre você aí durante um tempão? E ele disse assim: ficou. Mas durante todo o tempo em que Narciso esteve debruçado sobre mim para ver-se, eu apenas me preocupei em ver a mim mesmo refletido nos olhos dele. Ou seja, o lago também era um Narciso. E isso explica o que caracteriza os nossos modelos de relação no mundo contemporâneo. A Cida falou aqui de solidão. Por que nós vivemos tão sozinhos? Porque nós não enxergamos mais o outro. Nós usamos o outro para nos ver. Então o outro é sempre uma ponte ou uma alavanca para que eu chegue a mim mesmo. Nós somos uma pleiade de narcisos que adoramos a nossa própria imagem e que, portanto, não temos tempo para olhar aquilo que se nos apresenta. Ninguém vê ninguém e todo mundo está sozinho, porque a comunicação não se dá, porque nós somos todos narcisos. Por exemplo, levante a mão, por favor, aqui, quem está de celular. Por favor. Tá. Nós podemos dizer que quase 100% das pessoas estão com celular. E os nossos celulares, eles têm um dispositivo que é a máquina fotográfica. E tem sido cada vez mais comum um tipo de foto tirada pelo celular chamada selfie. Né? O que é o selfie? É a foto de si mesmo. Então todo mundo, né, hoje, em qualquer lugar, tira o celular, está o celular, vamos imaginar, e eu estou vivendo uma coisa interessante, então eu tiro meu celular e me fotografo. E aí eu posto a minha própria fotografia nas redes sociais, porque o mundo precisa saber que além de lindo eu sou feliz. E isso chega a ser mais importante do que a experiência de ser lindo e quer dizer, se eu for lindo e feliz, mas o mundo não souber que eu sou lindo e feliz, isso não é capaz de me dar prazer e alegria. Além de eu ser lindo e feliz, eu preciso, porque é um comichão, que o mundo saiba que eu sou tudo isso. É uma sociedade fetichista, exibicionista e narcísica. Se um ET chegasse aqui no planeta Terra e fosse tentar conhecer a humanidade pelo nosso Facebook, ele teria a impressão de que nós somos uma humanidade linda e feliz. Primeiro, porque ninguém se tira foto a hora que acorda, com olheiras, remela no olho, com a boca estranha, com aquela marca de travesseiro da costura atravessando o rosto, mal vestido. Todo mundo se fotografa quando está como? Bem bonitinho. Então os ETs diriam: que maravilha esse planeta. Pessoas lindas e felizes. E nós realmente começamos a achar que nós somos importantes. Então o sujeito vai tomar um sorvete na esquina,
ele não perde tempo. Né? Tem lá o sorvete, ele fotografa o sorvete e ainda põe legenda, ele põe assim, a delícia de hoje. E tem sempre uma reticência, 3 pontinhos. Aí aparece aquele sorvete, porque ele, por algum motivo, acha que o sorvete que ele toma é de algum interesse para a humanidade. Houve um tempo em que pessoas tinham algum senso. Então, o que é o sujeito importante? Vamos imaginar um ganhador de um prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, entregue lá na Suécia, por exemplo, ele tem um significado. O que significa o prêmio Nobel? O prêmio Nobel significa, olha, num mundo em que ninguém pensa, alguém pensou, e pensou de uma forma tão brilhante que a humanidade se reuniu e resolveu dar um prêmio para esse sujeito, uma medalha, prêmio, isso chama o prêmio Nobel. Por algum motivo, há um pensador francês, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, numa entrevista esses dias, que disse que as relações virtuais estão criando uma horizontalidade societal. Tudo é jogado na mesma bacia com o mesmo valor. Então, o meu sorvete de segunda-feira passa a ter quase a mesma validade de um prêmio Nobel. Porque numa sociedade em que eu sou o centro do mundo, independente do mundo, é importante aquilo que eu experimento e que eu vivencio. Então, uma sociedade ególatra, narcísica, em que as pessoas acham que ninguém é suficientemente à altura delas próprias. É muito comum pessoas sozinhas falarem assim, mas olha, você não tem ninguém? Ah, eu tenho um monte de gente me querendo, mas nenhum me encanta. Um é porque tem uma orelha assim, o outro porque é muito pobre, o outro porque é muito isso. Então, as pessoas realmente, elas vivem uma egolatria em que não se percebe o outro. E quando se percebe o outro, ele nunca está à altura da imagem idealizada que nós criamos, narcisos que somos, de nós mesmos, de alguma forma. E aí nós exigimos muito da vida também, né? Porque nós precisamos ser felizes, nós precisamos ser belos, nós precisamos andar com os utensílios nesse universo utensiliar que nos inserem no mundo e que dizem que nós somos bem-sucedidos. E, naturalmente, uma vida assim é uma vida muito comprometida com coisas que nem sempre nós conseguimos atingir. Então, o nosso nível de angústia tende sempre a aumentar. O número de ligações tende a aumentar. Porque distante do Facebook, as pessoas entram em contato com um Narciso, que uma outra obra de um inglês, chamado Oscar Wilde, talvez expresse bem, que é o Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray é uma personagem que fez um pacto com o demônio e tinha uma foto dele jovem, e em troca de uma vida em que ele era eternamente jovem, bonito e vivia feliz e etc., não é? Ele faz esse pacto, né? Ele troca, né? Por uma adoração demoníaca, etc. Só que o quadro, ele tampa o quadro, porque tudo que não acontece com ele no plano da realidade acontece no quadro. Então, o quadro vai se deformando. Então, ele precisa esconder, ele tampa quando as pessoas chegam na casa dele, porque o quadro vai se transformando num monstro que seria aquilo, né, que realmente ele é na sua essência, naquilo que ninguém vê, né, na sua interioridade, na sua subjetividade. Então nós somos narcisos para o mundo, mas quando nos recolhemos, entramos em contato com esse quadro deformado, né, do Retrato de Dorian Gray. E aí entra então o trabalho do Diz-Kardec. Nesse sentido, o Diz-Kardec, ele vai na contramão de uma tendência atual. Qual? Ora, se vivemos na primazia da imagem, na primazia narcísica da imagem, o contato por telefone já é uma vantagem.
porque ele vai abolir dessa relação a dimensão da imagem. Então, quando nós conversamos com alguém, nós não sabemos se esse alguém é jovem, se ele é velho, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é negro, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro. Então, nesse sentido, um contato telefônico já é extremamente terapêutico. Primeiro, porque ele possibilita o anonimato. Então, aquilo que eu tenho vergonha de dizer para as pessoas olhando nos olhos, talvez eu consiga dizer por telefone. Olha que maravilha. Aquilo que eu jamais diria para ninguém, porque eu tenho vergonha de mim, inclusive do que eu sou, eu digo por telefone. Se estabelece um contato dessa coisa que eu sou por dentro e que não tem nome, com essa coisa que o outro é por dentro e que não tem nome. Há uma metáfora poética para os nossos olhos, que diz que os nossos olhos são a janela da alma. Isso é uma metáfora, no mínimo, paradoxal e complicada. Porque se os olhos são a janela da alma, e eu peço a atenção de todos para acompanhar esse raciocínio. Se os olhos são a janela da alma, é preciso considerar que a janela não vê. Há sempre alguém que vê através da janela. Mas se existe um olho que vê através da janela da alma, que é o olho, esse olho que vê através da janela da alma, também é um olho, que também é uma janela, que vai ter um olho por trás dessa janela que vê. E essa metáfora nos leva a um infinito sem solução. Ou seja, se perguntarmos o que vê por detrás dessa janela, chegaremos a alguma coisa que nós espíritas poderíamos chamar de espírito. Então, o que vê é o espírito. Mas o que é o espírito? É a singularidade, é a evolução sofisticada de um princípio inteligente que chegou à condição de espírito, que é uma singularidade e que se torna puro quando desprovido de toda e qualquer influência da matéria, e sendo puro fica só sua essência, e sendo alguma coisa que não é matéria, mas que também não se confunde com energia, é algo que nós ainda não compreendemos, porque é a imagem e semelhança de Deus, e sendo a imagem e semelhança de Deus, e sendo Deus incompreensível, é algo que também é incompreensível para nós. Então somos isso que chamamos de espírito, mas que não conseguimos definir completamente também, que não é claro para nós. Num contato telefônico, o que nós temos é uma dimensão de voz auditiva, que nos leva ao contato com isso que o outro é, e isso que a gente é. E nisso que o outro é e que a gente é, nós temos contato com esse self. Os americanos chamam de self, né? O eu mesmo. O eu mesmo do outro com o eu mesmo meu. E essa iconofilia, ícone quer dizer imagem, filia uma adoração. Essa iconofilia narcísica, que tem primazia sobre as relações do mundo contemporâneo, ela dá lugar a um contato direto, ser com ser, possibilitando a experiência daquilo que a gente chama de alteridade, que é uma palavrinha que vem de alter, do latim o outro. O que é alteridade? A capacidade de colocar-se no lugar do outro, e que deve nos levar a um princípio evangélico básico, que é o princípio da compaixão. Conjunto, paixão de pathos. Pathos em grego é dor ou sofrimento. A capacidade de sentir dor ou sofrimento junto com o outro. Ter compaixão é ter alteridade e a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tentando sentir e padecer junto com o outro. Isso é o princípio da compaixão. E esse princípio da compaixão nos leva a uma experiência rara no nosso mundo.
e que o Diz-Kardec possibilita. É muito comum, principalmente no movimento espírita, inclusive no movimento espírita, cursos de oratória. Nós temos vários cursos de oratória. Há faculdades, escolas que promovem, vendem, né, módulos caríssimos para o sujeito aprender a falar, cursos de oratória. E todo mundo fala. Nós somos uma humanidade ruidosa. Em geral, nós sempre temos uma opinião pronta, principalmente sobre aquilo que não dominamos. Mas ninguém ainda se propôs, e talvez o Diz-Kardec seja pioneiro nisso, a oferecer um curso de escutatória. O que é o curso que seria um curso de escutatória? O curso de escutatória seria um curso para aprender o silêncio, a capacidade de ouvir o outro. Mas não uma escuta simples, é uma escuta terapêutica, é uma escuta focada no encontro com a dor do outro, sem julgar. Escutar. Quem está sofrendo, provavelmente já está sofrendo porque está sendo julgado. Se ele nos ligar e a gente julgar e condenar, nós estamos nos equiparando ao mundo. E diante de algumas dores de tal forma grandes, acerbas, não há o que dizer. Uma vez o Chico Xavier, numa entrevista, perguntou qual que é a postura de um espírita diante de uma pessoa que está sofrendo com a perda de um ente querido. O Chico foi claro, ele falou assim, o espírita deve chorar junto. Olha que interessante. Ele não falou, deve oferecer um livro falando da imortalidade, convidar para ir no centro, tentar doutrinar a pessoa para ela entender que a morte não existe. Não, o Chico falou, olha, diante de alguém que sofre com a perda de um ente querido, o melhor a fazer é chorar junto. É demonstrar, olha, você não está sozinho. Todos os serviços de valorização da vida no mundo, os CVVs, são chamados de serviço samaritano. CVV, eu me lembro quando eu era criança, começou o CVV aqui em Ribeirão, era CVV samaritano, não era? Porque é uma referência à conversa de Jesus com a mulher samaritana e principalmente o bom samaritano, aquele que ajuda sem ficar perguntando, sem especular e sem cobrar. Ajuda incondicionalmente. Está ali, escuta. Se for possível, uma palavra de ajuda, que preserve a vida, que possa levar a uma abertura para alguém que está em restrição. Olha que interessante. Né? Para as correntes existenciais de compreensão da saúde mental, o que é uma pessoa que está doente existencialmente? É aquela que está em restrição. Ela olha para a própria vida e ela não vê saídas. O que é terapêutico? Ir aos poucos mostrando que ela não está restrita. É devolver para ela a abertura possível de sua própria vida. Isso pode acontecer até com um paciente terminal. Vamos imaginar um paciente com câncer, num quarto, em estado terminal. Ele ainda pode escolher, às vezes, se ele quer que a janela fique fechada ou aberta. Se ele quer o vento ligado ou não. Se ele tiver condição de escolher, independente da condição dele, ainda sobra para ele uma pequena abertura de escolha, de exercício de sua liberdade. Então, qual é o trabalho de alguém num processo de aconselhamento terapêutico? É devolver ao outro a sua liberdade de escolha e mostrar que ele não está em restrição, que ele tem saídas. E nada mais gostoso e prazeroso do que perceber as possibilidades que a vida nos oferece. Jesus
exerceu o aconselhamento terapêutico. Ele exerceu o aconselhamento terapêutico com Maria de Magdala, quando ela foi até a casa de Simão Pedro, no cair da noite, escondida para ter com ele. Ele aconselhou Joana de Cusa, quando ela queria abandonar tudo, e ele diz, olha, fica na sua casa, porque vai chegar o momento certo de você me seguir. Ele aconselhou todos os discípulos o tempo todo. Ele atendeu a mulher samaritana no poço de Jacó. E ainda na cruz, quando ele vê a angústia do companheiro crucificado, do lado Dimas, em desespero, muito preocupado, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele crucificado, ele escuta e oferece a abertura. Dimas está num processo de restrição. Ele acha que não há saídas para ele. E Jesus, na cruz, ainda encontra espaço para exercer o atendimento. E ele devolve a abertura. Ele fala, olha, fique tranquilo, porque ainda hoje estaremos juntos no reino de meu Pai. Que estes 30 anos possam ser inspiradores. Que esses fios que ligam telefones no mundo inteiro, que essas ondas invisíveis que permitem que nós nos comuniquemos nos celulares, possam continuar sendo ondas e pontes de luz espiritual. Porque as nossas palavras, elas têm cor e têm luminosidade. Palavras de condenação, de julgamento, de ódio, palavras de inimizade, palavras destrutivas, negativas, de baixo teor espiritual, propagam pelas redes espirituais invisíveis que cruzam entre a gente, energias sombrias. Vamos imaginar que cada ligação que um voluntário do Descardec atende é uma ligação que vem povoada de sombra e sofrimento, mas que volta como um neon verde e luminoso de esperança, devolvendo o outro a abertura de sua existência. É como se Jesus revivesse nessas ondas o sermão das bem-aventuranças, inundando de esperança a vida dessas criaturas pelos princípios salutares e iluminados da doutrina espírita, que nos devolvem a fé, a coragem, a confiança e a liberdade de fazermos conosco essa ponte para uma vida plena e feliz. Que esses 30 anos possam ser comemorados também no mundo espiritual, que todos que já receberam o atendimento deste serviço sejam nesse instante iluminados, revisitados pelas equipes de benfeitores espirituais que amparam e orientam este trabalho, e que a sua vida seja o mais breve possível. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência, e até a próxima. Muito obrigado.